Você sabia que no futuro, um simples algoritmo poderá salvar sua vida antes mesmo que o médico perceba o problema? A revolução da inteligência artificial, IA, na medicina já começou e aos poucos está transformando completamente a forma como cuidamos da nossa saúde. Desde diagnósticos mais rápidos e precisos até tratamentos personalizados, a IA está abrindo um novo capítulo na medicina moderna. Mas como exatamente essa tecnologia está impactando os hospitais e os consultórios? O que isso significa para você? Neste vídeo você vai descobrir como a IA já está sendo usada na medicina e quais as perspectivas para o futuro. Vamos falar sobre diagnósticos assistidos por IA, cirurgias robóticas e como algoritmos estão ajudando a prever doenças antes mesmo de qualquer sintoma aparecer. Mas não para por aí. Também vamos discutir os benefícios e os desafios éticos que acompanham essa revolução tecnológica. Se você quer entender como a IA pode mudar sua vida e sua saúde de forma significativa, fique até o final. Este vídeo vai abrir sua mente para novas possibilidades, mostrar como essas inovações podem afetar o seu futuro e, quem sabe, ajudá-lo a se preparar melhor para o que está por vir. E claro, vamos desmistificar alguns mitos e medos que cercam essa tecnologia. Então, prepare-se para mergulhar no futuro da medicina e descobrir como a tecnologia já está moldando o presente. Será que a IA é o próximo grande salto para salvar vidas ou estamos apenas começando? Vamos descobrir juntos. Primeiro, o que é inteligência artificial na medicina? A inteligência artificial é basicamente a capacidade que máquinas e computadores têm de aprender e tomar decisões com base em dados, sem a intervenção humana direta. Mas na medicina, ela vai além disso. A IA utiliza vastos bancos de dados médicos, analisa padrões e é capaz de sugerir diagnósticos e tratamentos com uma precisão impressionante. O que antes dependia apenas da intuição e experiência de um médico, agora pode ser complementado por algoritmos que trabalham com uma velocidade e uma quantidade de informações inimagináveis. No campo da saúde, a IA já está sendo usada para uma série de aplicações. Ela ajuda a automatizar tarefas complexas, como a análise de exames de imagem, detectando pequenas anomalias que podem passar despercebidas. Outro exemplo é sua capacidade de prever surtos de doenças com base em padrões de comportamento e dados epidemiológicos, permitindo que hospitais e governos se preparem de forma mais eficaz. Mas o que torna essa tecnologia ainda mais interessante é sua capacidade de auxiliar na tomada de decisões em casos críticos. Por exemplo, em situações de emergência, um algoritmo pode ajudar os médicos a escolher o melhor tratamento com base em um banco de dados global de casos semelhantes. Isso não só acelera o processo de decisão, como aumenta as chances de sucesso. Além disso, a IA não está limitada a ser uma ferramenta apenas para médicos, ela também pode ser usada diretamente pelos pacientes, como em aplicativos que monitoram sua saúde em tempo real e dão alertas sobre possíveis problemas. Estamos falando de um nível de personalização de cuidados que nunca foi possível antes. Essa evolução está apenas começando. A cada novo avanço, a IA na medicina se torna uma aliada mais poderosa, ajudando a otimizar os tratamentos e melhorar a qualidade de vida de milhões de pessoas ao redor do mundo. Segundo, casos de uso na medicina atual. Os avanços que a IA já trouxe para a medicina são impressionantes. Um dos casos mais conhecidos é o uso de algoritmos para detectar doenças como o câncer, por meio de análises avançadas de imagens. Atualmente, sistemas de IA conseguem identificar tumores em exames de radiografia, mamografia e tomografia com uma precisão muitas vezes superior à do olho humano. Em alguns casos, esses algoritmos conseguem detectar cânceres em estágios tão iniciais que são praticamente invisíveis para os médicos, proporcionando um diagnóstico precoce e maior chance de cura. Outra aplicação fascinante da IA na medicina é nas cirurgias assistidas por robôs. Imagine um cirurgião realizando um procedimento complexo com a ajuda de um robô controlado por IA, que oferece uma precisão impossível para as mãos humanas. Isso já é realidade em algumas cirurgias, como as de coração e coluna. Esses robôs podem realizar movimentos delicados com precisão milimétrica, minimizando danos aos tecidos e acelerando a recuperação do paciente. Além disso, a IA está revolucionando a medicina personalizada. Com o uso de algoritmos sofisticados, é possível analisar o DNA de uma pessoa e prever como ela pode reagir a certos medicamentos ou tratamentos. Isso permite que os médicos ajustem as doses e escolham as terapias mais eficazes para cada paciente com base em seu perfil genético, oferecendo um nível de personalização nunca antes visto na medicina. Outro exemplo prático é o uso da IA para prever surtos de doenças. Em 2020, durante a pandemia de Covid-19, a IA foi usada para prever a disseminação do vírus, auxiliando governos a implementarem medidas preventivas. Esse tipo de aplicação tem o potencial de salvar milhões de vidas ao ajudar a antecipar crises de saúde pública. Esses casos de uso mostram que a IA não é mais uma promessa distante. Ela já está sendo usada em hospitais e clínicas ao redor do mundo, transformando a forma como os médicos trabalham e oferecendo aos pacientes tratamentos mais rápidos, precisos e personalizados. Terceiro, benefícios da IA na medicina.
Um dos maiores benefícios da inteligência artificial na medicina é a precisão com que ela consegue processar enormes volumes de dados em tempo recorde. Imagine um médico analisando dezenas de exames, tentando identificar padrões. Agora, imagine um algoritmo de IA que pode processar milhões de exames de uma só vez, aprendendo com cada novo dado. Essa capacidade de processamento massivo faz com que a IA seja extremamente eficiente em diagnósticos rápidos e precisos, oferecendo insights que antes seriam difíceis ou impossíveis de obter. Outro benefício claro é a detecção precoce de doenças. A IA pode identificar pequenos sinais que passam despercebidos em exames médicos, como manchas ou padrões em exames de imagem. Isso significa que doenças como o câncer podem ser diagnosticadas muito antes de apresentarem sintomas evidentes. Quanto mais cedo uma doença é identificada, maiores são as chances de sucesso no tratamento. E a IA está ajudando a tornar isso uma realidade. A redução de erros médicos é outro ponto a favor do uso da IA. Erros em diagnósticos ou na administração de tratamentos são uma das principais causas de complicações em pacientes. Com o uso de IA, esses erros podem ser minimizados, uma vez que a tecnologia é capaz de analisar todos os dados disponíveis e oferecer recomendações baseadas em evidências. A combinação da IA com a expertise humana cria uma medicina mais segura e eficiente. A personalização dos tratamentos também é um benefício que não pode ser ignorado. Cada pessoa é única e a IA permite que os médicos criem planos de tratamento baseados no perfil genético e no histórico médico de cada paciente. Isso não só aumenta a eficácia dos tratamentos, mas também reduz os efeitos colaterais. Por fim, a velocidade com que a IA pode fornecer essas informações é um diferencial enorme. Em situações de emergência, cada segundo conta e a capacidade da IA de processar dados rapidamente pode literalmente salvar vidas. Ela oferece aos médicos a possibilidade de tomar decisões críticas com base em uma análise abrangente, algo que a mente humana sozinha levaria muito mais tempo para realizar. Embora os benefícios da IA na medicina sejam impressionantes, também existem desafios e questões éticas importantes a serem considerados. Temos um grande desafio que é a confiança nas máquinas. Até onde podemos permitir que um algoritmo tome decisões sobre a nossa saúde? Podemos confiar totalmente em um sistema que, apesar de avançado, ainda pode falhar ou cometer erros, e como equilibrar essa confiança com a necessidade do toque humano no cuidado médico? A privacidade é outro grande desafio. A utilização de inteligência artificial na medicina requer um volume massivo de informações, muitas vezes envolvendo dados médicos altamente confidenciais. Isso levanta questões sobre como essas informações são armazenadas e protegidas. O que acontece se esses dados forem hackeados ou usados para fins não autorizados? A proteção da privacidade dos pacientes é fundamental e a IA traz novos desafios nessa área. E temos a possibilidade de substituição de médicos. Será que a IA um dia será capaz de substituir completamente os profissionais da saúde? Embora a IA já tenha demonstrado ser mais precisa em certas tarefas, como a análise de exames de imagem, ainda existe um grande debate sobre o papel dos médicos no futuro. A IA deve ser vista como uma ferramenta auxiliar, ou há o risco de ela substituir totalmente a interação humana na medicina? Além disso, a IA levanta questões sobre acessibilidade. A tecnologia avançada está disponível apenas para aqueles que podem pagar por ela? Como garantir que os avanços da IA na medicina sejam acessíveis a todos, independentemente de sua condição socioeconômica? Essas são questões que a sociedade precisará enfrentar à medida que a IA se torna mais integrada ao sistema de saúde. Por fim, há o medo de dependência excessiva nas máquinas. Se começarmos a confiar demais na IA, será que os médicos podem perder parte de sua habilidade e intuição? O equilíbrio entre o uso da IA e a manutenção das habilidades humanas é um dilema que precisa ser discutido à medida que a tecnologia avança. O futuro da medicina com IA. Nos próximos 10 anos, IA na medicina promete avanços que vão muito além do que podemos imaginar atualmente. Um dos maiores saltos esperados está na adoção em massa da IA por hospitais ao redor do mundo, permitindo diagnósticos quase instantâneos e com precisão sem precedentes. A tecnologia permitirá que doenças sejam detectadas muito antes do que é possível hoje, o que aumentará consideravelmente as taxas de sucesso nos tratamentos. Isso significa que a medicina passará a ser mais preventiva do que reativa, tratando doenças antes mesmo de elas se manifestarem fisicamente. Os avanços em terapias também serão impressionantes. A IA já está sendo usada para acelerar o processo de descoberta de novos medicamentos, um processo que normalmente leva anos. Com a ajuda de algoritmos, cientistas podem simular a interação de substâncias em ambientes virtuais, testando milhões de combinações em dias ou até horas. Isso pode levar à descoberta de novos tratamentos para doenças que hoje ainda são incuráveis, como certos tipos de câncer e doenças degenerativas. Além disso, a medicina personalizada vai evoluir ainda mais, com a IA ajudando a criar tratamentos sob medida para cada paciente, com base no seu DNA, histórico médico e estilo de vida. Isso garantirá que os tratamentos sejam não apenas mais eficazes, mas também mais seguros, minimizando efeitos colaterais e oferecendo o melhor resultado possível para cada indivíduo. Outro progresso significativo é aguardado no âmbito da saúde mental. A IA está começando a ser usada para detectar sinais de depressão e ansiedade com base em padrões de fala e comportamento em redes sociais, por exemplo.
No futuro, ela poderá ajudar a oferecer suporte psicológico em tempo real, reconhecendo sinais de alerta em pacientes antes que a situação se agrave. Essa revolução não significa o fim do papel do médico, mas sim uma colaboração mais estreita entre humanos e máquinas, em que a IA será uma poderosa aliada na luta contra doenças e no aprimoramento da qualidade de vida. Sexta conclusão e reflexão final. Hoje, exploramos como a inteligência artificial já está impactando a medicina de maneira significativa e como essa tecnologia continuará a transformar a forma como diagnosticamos e tratamos doenças. Vimos casos de uso prático, os benefícios, os desafios éticos e o que o futuro nos reserva. A IA já está presente nos hospitais, mas seu verdadeiro potencial está apenas começando a ser revelado. Agora, eu pergunto a você: você confiaria sua saúde a um sistema de inteligência artificial? Será que estamos prontos para deixar as máquinas tomarem decisões tão importantes sobre nossas vidas? Deixe sua opinião nos comentários, porque essa é uma discussão que só está começando. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos como esse. Estamos apenas começando a explorar o impacto da tecnologia em nossa saúde e você não vai querer perder os próximos vídeos.